Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Uma excelente semana para todos. Vamos iniciar a nossa semana fazendo uma reflexão do Evangelho do dia, da Palavra de Deus. Que Ele nos ajude a levar a todas as pessoas a alegria que é estar na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos ajude a ouvir, meditar e principalmente colocar a palavra de Deus em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de começar a reflexão do dia de hoje contando uma história. Havia um homem que, como ele era um cristão e vivia no Novo Testamento, ele ia à missa todos os dias, principalmente nos domingos, que é o dia do Senhor. Então, aquele homem tinha uma mania. Na casa dele, na sala, tinha um baú muito grande. E todos os dias que ele ia na missa, ele trazia uma pedra e jogava dentro daquele baú. O baú já estava transbordando. E um belo dia, ele saiu para ir à missa e encontrou um irmão caído no chão, precisando de socorro. A mente daquele homem ficou perturbada. Ele ia na missa, que todos os dias ele ia, ou ele socorria aquele irmão? Então ele ficou naquela dúvida, vou, não vou, vou, não vou. Acabou que no final das contas, ele não foi à missa aquele dia e curou, socorreu aquele irmão que estava ali precisando de sua ajuda naquele momento. O homem no dia seguinte voltou à sua rotina normal, de ir à missa todos os dias e trazer a pedra e jogar no baú. Um belo dia aquele homem faleceu.
Quando ele chegou no céu, foi recebido por Nossa Senhora, por São Pedro, e lá eles mostraram para ele a casa onde ele iria morar no céu. E quando ele abriu a porta, para sua surpresa, o seu baú estava no meio da sua sala. E quando ele foi olhar para o baú, lá havia apenas uma pedra, que foi o dia em que a missa dele, o sacrifício dele, foi o que ele fez por um irmão. Queridos irmãos e irmãs, eu não estou falando de maneira nenhuma que nós não devemos ir à missa, principalmente no dia de domingo, que é o dia do Senhor. A igreja nos dá, do final da tarde de sábado até o domingo à noite, vários horários para que nós possamos escolher o que mais se vai adequar à nossa vida para nós podermos ir à missa. Então, podemos ir no sábado, não conseguimos ir no sábado, tem o domingo pela manhã e o domingo na parte da noite para nós cumprirmos o nosso preceito, o nosso amor a Deus no seu dia. Hoje, a palavra de Deus nos traz essa situação. Aqueles homens ficaram furiosos, porque Jesus olhou para uma filha e viu o quanto ela estava sofrendo. E ali Jesus curou ela e era dia de sábado, né? O dia que os judeus guardavam como dia do Senhor. E eles se revoltaram, ficaram revoltados com o Senhor, porque ele fez essa bondade no dia de sábado. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos pede para estarmos juntos dele na sua presença, unidos através da Eucaristia. Mas o Senhor se alegra muito, se nós pudéssemos falar dessa forma, uma licença poética. O Senhor se alegra muito, o seu coração transborda de alegria quando nós nos sensibilizamos pela dor do outro. Não importa se é sábado, se é domingo, nós vamos cumprir o nosso preceito, mas de forma alguma nós podemos deixar um irmão sofrendo, porque é através desse irmão que nós encontraremos verdadeiramente o amor que Deus nos vai proporcionar. Queridos irmãos e irmãs, sabemos quantas coisas erradas às vezes acontecem no nosso dia a dia, na igreja onde nós frequentamos, mas eu costumo pensar da seguinte forma: como nós devemos agir com as pessoas? Devemos agir através da lei, através do Código de Direito Canônico, através do Código de Direito Civil, ou nós temos que agir com o nosso próximo pensando como Jesus agiria? Será que Jesus iria fazer algum outro a fazer, iria deixar aquela filha sofrendo? Será que Jesus iria deixar de dar atenção para aquela pessoa que precisa naquele momento de ser ouvida, de uma palavra amiga, de um conselho, de um abraço? Queridos irmãos e irmãs, precisamos ouvir, falar e agir como Cristo iria fazer. Então, qual é a nossa meta de vida para essa semana e para o resto da nossa vida? Todas as dificuldades, todas as situações de vida que nós passarmos, nós vamos olhar para dentro de nós e perguntar como Jesus iria agir nesse momento. E é dessa forma que nós devemos agir. Que Nossa Senhora interceda por todos nós para que possamos ter uma vida como a vida de Jesus, olhando pela dor, olhando pela necessidade do próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, eu creio, mas aumentai e muito a minha fé. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o dia de hoje. O que significa adorar a Deus? O que significa, então, adorar a Deus? Significa aprender a estar com Ele. Significa que paramos de tentar discutir com Ele e significa sentir a sua presença. É o que há de mais verdadeiro, mais importante entre todas as coisas. Comece a sua prece pedindo a Deus que esteja com você. Passe pelo menos 5 minutos em silêncio, meditando sobre a presença dele. Que nós possamos, ao longo do nosso dia, parar um pouco para tentar ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer todos os dias. Às vezes nós conversamos com Deus, mas nós não damos a oportunidade dele falar conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Uma excelente semana a todos.